Louvor e adoração, culto da palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 100, para darmos início, lendo a palavra do Senhor. Culto da palavra não pode ficar sem a palavra do Senhor para iniciar. Em nenhum culto, né? Amém? Porque essa igreja, ela prega a palavra de Deus. E nós vivemos essa palavra todos os dias. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saiba que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu santo nome, seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, e o Senhor tem nos livrado de todo mal. Pai amado, continue nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Toma a direção desse culto nessa noite, ó Pai. Guarda os nossos corações, guarde as nossas vidas, ó Pai. Guarde a nossa família que ficou em casa, ó Pai. Guarde todos os familiares aqui representados, ó Deus. Que o Senhor venha guardar as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Através das ministrações de louvor, da palavra, ó Deus, que ouviremos nessa noite, ó Pai. Que o Senhor trará aos nossos corações, através da vida do pastor Rodrigo, ó Pai. Continue, ó Pai, revelando a Tua palavra a este homem de Deus, ó Pai. Para que nós possamos cada dia mais aprender daquilo que o Senhor tem para nós, que é a Tua santa palavra, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, o caminho a prosseguir. Ensina-nos, ó Deus, como se comportar, ó Pai, nesse mundo lá fora, Pai, pois nós somos luz e sal nessa terra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, ó Pai. E a Ti, Deus, rendemos graça e louvor nessa noite. Nos abençoe e nos guarde e tome a direção das nossas vidas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Cumprimenta aí o particular tesouro que está do seu lado, fala, seja bem-vindo, particular tesouro. Deus é o Deus que ama pessoas. As coisas são para serem usadas e as pessoas amadas. Não inverta nunca isso. Você não usa pessoas e ama coisas. Você ama pessoas e usa as coisas. Amém? Pode sentar no seu lugar, nós vamos ministrar a palavra de Deus. E nós estamos mostrando Jesus em todos os livros da Bíblia. Os passos de Jesus, de Gênesis ao Apocalipse. E nós paramos hoje no livro de Deuteronômio. O nome original do livro, né, esse é o nome dado pela Septuaginta, mas o nome original não é Deuteronômio, é Devarim, as palavras. Fala para o irmão aí, palavras. Palavras, esse é o nome do livro. Porque Moisés vai repetir as palavras. De quem? De Deus. Para aquele povo que agora, depois de 40 anos vagando pelo deserto, ia tomar posse da terra. Lembrando que o próprio Moisés, ele vai ver a terra, mas não vai entrar nela. Isso já é um recado para nós hoje, que você pode nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Tem uma coisa que você vai ter que guardar até o fim, até o fim. E se você não guardar, você perde a sua salvação. O que é, pastor? Abre comigo 2 Timóteo, capítulo 4. Está dando para colocar na tela, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo diz o que nós temos que guardar. E ele diz, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que é isso? A morte dele. Ele está aguardando morrer.
ser decapitado, segundo a tradição. E ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, fui um grande apóstolo, abri um monte de igreja, preguei demais, é isso que ele fala? Fala para o irmão: guardei a fé. Se você perder a sua fé, rodou. Você tem que estar aqui nessa noite com a certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite, que Ele existe, que Ele é presenteador dos que o buscam, porque a fé é a certeza daquilo que você espera, e a convicção de algo que você não vê. Você não vê Jesus aqui, mas Ele se faz presente aqui através do Espírito. Pastor, você vai falar de Deuteronômio? Eu vou falar de Deuteronômio, mas começando pelo Apocalipse. Abre comigo o Apocalipse 13, que nós já vamos falar de Deuteronômio, porque há algo em Apocalipse que Deuteronômio vai desvendar para nós nessa noite. Apocalipse capítulo 13, verso 16. É interessante que essa marca, famosa marca da besta, usada e pregada e ensinada, você vai saber nessa noite o que ela é, na realidade, na vida de um cristão. Vamos ver. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Pastor, você vai me falar o nome do anticristo, da besta e etc? Não vou, não. A preocupação não é saber o nome dele, nem do império dele. A preocupação é saber se você já está marcado ou não. Será que tem alguma marca em você hoje? Porque Deuteronômio diz algo muito interessante. Na realidade, o diabo, ele copia as coisas de Deus. Jesus veio, nasceu numa manjedoura e veio implantar um reino aqui na terra. Cadê o reino de Jesus? O reino de Jesus não é comida e nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito. O que é isso, pastor? Paz em qualquer situação. Paz doente, paz curado, paz com dinheiro, paz sem dinheiro, paz no deserto, paz fora no deserto. Esse é o reino de Deus. É o príncipe da paz, guiando os seus sonhos, o seu pensamento e a sua vida. E esse reino Ele implantou dentro de você. Será que esse reino está dentro de mim hoje, aqui, agora? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai querer te marcar em 2 lugares. Fala na mão direita e na mente, na testa. Ali diz qual é o número dele, mas por que o anticristo quer te marcar nesses 2 lugares? Será que o cristão já é marcado em algum lugar? Será que quem entrega a vida para Jesus, quem mantém firme com Jesus, ele está marcado por Jesus? Está selado por Jesus? E aonde é que ele está selado por Jesus? Abre comigo Efésios capítulo 4, verso 30. Eu quero dizer nessa noite que você só pode ter 2 marcas. Ou você tem a marca de Deus, ou já tem a marca da besta. Pastor, misericórdia. Não tem nenhum 666 na minha mão, nem na minha testa. Tem alguns 777 na sua testa ou na sua mão? Porque do mesmo jeito que o 6 é o número da besta, o 7 é o número de Deus. E aí? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes, fala, selados. Você tem uma marca. Quem é a marca? Fala, o Espírito é a marca. Ele é a marca. Aquele que é de Deus tem a marca de Deus. Aquele que é do diabo tem a marca do diabo.
Eu não preciso colocar um chip em você para te marcar. Eu posso te marcar sem chip nenhum. Esse é o grande erro do cristão. Ele está aguardando uma marca física, não que ela não vá vir, mas para marcar você fisicamente, primeiro eu tenho que te marcar espiritualmente. Não tem como eu marcar alguém que já está marcado. O que a marca de Deus traz na sua vida? Abre aí Romanos capítulo 8, verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Quem tem a marca de Deus, fala, é filho de Deus. E ele é guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. É interessante que em Deuteronômio, Deus falou algo para o povo de Israel. Ele usa a boca de Moisés para falar algo muito importante. E, infelizmente, o meio cristão, além de não obedecer o que a Bíblia manda, não leva em consideração o que Deus fala. Abre comigo Deuteronômio, que é o livro que nós estamos ministrando hoje, capítulo 6, verso 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 6. Deuteronômio 6, 6 diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aonde que tem que estar a palavra de Deus? Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também, continua, as atarás como o quê? Como o quê? Aonde? Na tua, fala, mão. E na sua testa. Entre frontal, entre os teus olhos. Continua. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha que coisa! Você sabia que a Bíblia já falava de um sinal na mão e na testa? Não, né? E qual que é o sinal na mão e na testa? Fala, a palavra. Quem é de Deus está marcado na mão, está marcado na testa e está marcado no coração. Você está vendo alguma marca em mim? Não, né? Mas de acordo com a Bíblia, eu estou marcado. Pergunta ao irmão, você está marcado? Pergunta para ele, você está marcado? Ali diz, na mão, na testa e no coração. E o que essa marca de Deus faz na minha vida? Para eu saber se eu já estou marcado por Ele ou não. Vou repetir, se você não tiver marcado por Ele, você já está marcado pelo outro. A notícia ruim é que se você morrer marcado pelo outro, rodou. A boa é que Deus hoje quer te marcar com a marca dele. Amém? Ele quer. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer em destruir ninguém. Mas há certas coisas que essa marca vai trazer na minha vida. Primeira coisa, para ser marcado por Deus, como Deuteronômio diz, na mente, na mão e no coração, eu tenho que dar o primeiro passo. Abre comigo Jeremias capítulo 31, verso 34, ou 33, vamos ver. Jeremias 31, 33. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Aonde? Fala, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, e no coração eu lhe inscreverei. Você viu Jesus escrevendo na sua mente, no seu coração? Não, né? Porque essa lei aí, ela é diferente. Essa lei aí, ela saiu do papel. Essa lei aí, ela é muito maior do que a do papel.
Porque essa lei fala com você. Você já pensou? Uma lei, aqui eu tinha que ler aqui, não adulterarás. Mas a lei que está no meu coração. Basta eu olhar e desejar que a lei fala, você está adulterando. A lei de Deus no meu coração é um prumo que vai me guiar para que eu tenha uma vida tranquila e mansa nessa terra. E essa lei é viva. Fala com o irmão, viva. Existem duas leis e existem dois sacerdócios. Um é o sacerdócio de Arão, que é humano, que carrega a semente do pecado. O outro é o sacerdócio de Cristo, que não é de Arão e que não carrega a semente do pecado. Mas toda vez que há mudança de sacerdote, também há mudança de lei. Abre aí comigo Hebreus capítulo 7. Jesus mudou a lei. Ele colocou uma lei superior à do papel. Hebreus capítulo 7, verso 12. Hebreus 7, 12. Eu te pergunto nessa noite, a lei de Deus está no seu coração? Quem tem a lei de Deus no coração não consegue viver na prática do pecado. Não consegue. Peca, mas não vive na prática. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de quê? De lei. Será que o apóstolo Paulo falou dessas duas leis? Da mudança da lei? Abre Romanos 8, 1. O ritmo está bom, vocês já leram Bíblia umas 8 vezes, né? Está ótimo, glória a Deus. Só tem cristão afiado na palavra aqui, recebe, meu irmão, em nome de Jesus, recebo. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei, presta atenção, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida te livrou. Por que ela te livrou? Porque aquilo que era impossível para você fazer, Jesus agora te capacita a fazer. Amém? Exemplo. Eu contava pelo menos umas 30 mentiras por dia no meu comércio. Entregou a vida para Jesus, acabou. Você não faz mais isso. Você tem certeza que você não precisa mais mentir para ganhar nada, porque Ele que te dá todas as coisas. Essa lei traz mudança, mas ela marca a pessoa na mente, na mão e no coração. E quem tem a lei de Deus no coração, quem está com a marca de Deus aqui nessa noite, a mente dele é diferente. Eu quero saber nessa noite, como que anda a sua mente, hein? E eu vou te dar um conselho, você gosta de Netflix? Cancela. Aquilo é um lixo, que está caçoando do nome de Jesus Cristo. Se você não consegue cancelar Netflix por causa de Jesus, reveja os seus pensamentos cristãos. Porque não é a primeira vez que a Netflix caçoa explicitamente de Jesus Cristo. E nós, como cristãos, nós temos força para travar um lixo desse no mundo que contamina e infecta a mente dos nossos jovens e a sua mente também. Você pega lá, tem 10% de coisa boa e 90% de lixo. Tira o lixo da sua casa. Pastor, eu quero a bênção. Então, tira o lixo da sua casa. Porque a sua mente tem que ser a mente de Cristo. Fala para o irmão, a mente de quem? Abre aí, Romanos capítulo 12, verso 2. Ah, não vou cancelar o Netflix. Problema seu, eu não estou te obrigando a nada, estou te aconselhando, amém? A primeira vez que a porta dos fundos caçoou de Jesus, eu já cancelei a minha na hora. Sem nem mudar de roupa. Foi caçoar de Jesus, eu ficava na hora. Por que eles não fazem com Maomé? Você sabe por que eles não fazem com Maomé? Porque se fizer, um muçulmano entra lá e mata todo mundo. Sabia disso ou não? Mas com Jesus, fala o que quiser, porque os cristãos não têm nenhuma
força, nenhum poder, nenhuma retaliação para que um lixo desse sobreviva às custas do dinheiro santo que Deus te dá. Ali diz, ó, e não vos conformeis com esse século. Sua mente está marcada pelo Espírito? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Deus. Renovar. Sabe o que o diabo está fazendo? Está regredindo a sua mente. Está tirando a marca de Deus e colocando a dele, sem você perceber. Cada dia que passa, ele tira um pouquinho da de Deus e coloca da dele. Tira um pouquinho da de Deus e coloca da dele. Porque a pior porta de entrada da morte na sua vida são os seus olhos. Sabia ou não? Abre comigo aí Mateus 6, vamos ver as palavras de Jesus. Mateus 6. Tem muita gente que não está acostumada com o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo, a porta é estreita e o caminho é bem apertado. E são poucos os que entram por ele. Em nome de Jesus, você vai ser um dos poucos, amém? Sim ou não? Você está nessa lista aí dos poucos ou não? Mateus capítulo 6. Crente hoje está preocupado em beber e tatuar. E Jesus está preocupado em salvar tu e a tua casa. O que você acha disso? A mudança é bem diferente, não é não? Deus quer salvar você, sua família, o bairro do Buritis, quer salvar todo mundo. Mas eu estou preocupado se eu posso tomar um golezinho ou fazer uma tatuagem. Vamos acordar, gente. Renova sua mente hoje. Pede o Espírito Santo de Deus para te guiar. Pede Ele para te mostrar, para te instruir, para te dar a estratégia da guerra, porque nós estamos numa guerra, e a guerra é pela sua família, a guerra é pela sua salvação, a guerra é pela salvação das nossas crianças, a guerra é para que aborto não entre nessa nação, e o soldado que Cristo levantou é você. Essa é a guerra. Vamos continuar. O que eu falei que eu até perdi? Mateus 6. Mateus 6, verso 22. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se eu fosse o diabo, aonde que você acha que eu ia te atacar? Nos olhos. Por isso que tem a internet, tem o Netflix, para te dar um entretenimento e te tirar do foco. O foco de Deus é que essa cadeira vazia do seu lado esteja toda a sua família. Está ouvindo ou não? O foco de Deus não é aqui nessa terra, é lá em cima. Agora o diabo está tirando o foco, tirando a marca. Porque se você tem a marca de Deus nessa noite, você não suporta ver certas coisas mais. Não aguenta. Quando você vê aquilo, você não dá conta. Eu recebi um vídeo da faculdade de medicina, que eu não tenho coragem de mostrar para minha esposa, do que eles estão fazendo numa faculdade. Literalmente, eles estão batizando pessoas em sangue de menstruação de mulheres. E para isso a mulher baixa a calça lá e vai jogando água na cara de todo mundo, eles vão bebendo aquilo. Isso está acontecendo no seu país hoje, em São Paulo hoje, nas faculdades federais hoje. Isso tem cabimento? Acho que na história da humanidade nunca se ouviu falar uma aberração tão grande quanto essa. E aqueles jovens, naquilo ali, sendo batizado num sangue desse, numa coisa, é uma forma de escarnecimento do sangue de Jesus, da obra redentora que Ele fez ali na cruz. Renova a sua mente, porque se você perder a marca de Deus, só tem uma outra marca para entrar. E se essa outra marca entrar, ser humano para você não vale nada mais, o que vale é isso, ó, coisas. Se você só põe valor nas coisas, veja se você ainda tem a marca de Deus na sua vida.
Se não tem, hoje é um ótimo dia para você pedir ele para te marcar de novo. Amém? É um ótimo dia. Abre comigo Filipenses 4:8. Vamos ver a marca de Deus na sua mente. Lá em Deuteronômio está escrito essa palavra, você vai gravar na sua mente, na sua mão e no seu coração. 3 lugares: mente, mão e coração. Vamos ver. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso quê? Pergunta mais uma vez para o irmão, você tem a mente de Cristo? Pergunta para ele aí, ó. Está marcado na mente, sim ou não? Marcado no coração é ser guiado pelo Espírito. Marcado na mente é renovar a mente. E na mão, hein? O que é mão? A Bíblia diz que o anticristo quer te marcar na mente e na mão. A mão é trabalho, fala, trabalho. Quem tem a marca de Deus na mão, trabalha para Deus. Amém? Quem tem a marca de Deus na mão, serve o Senhor com alegria de coração. Quem tem a marca de Deus na mão, recebe dom sobrenatural para agir no reino de Deus. Quem tem a marca de Deus é um soldado de Deus, é um guerreiro de Deus, é uma pessoa apta para o trabalho. Quem não tem a marca na mão não trabalha. E crente que não trabalha, fala para o irmão, dá trabalho. Crente que não trabalha, pastor, o que eu posso fazer? Vem aqui que eu te arrumo um monte de serviço. Pode vir aqui que tem um monte de serviço para você no culto. Nem sei o que eu posso fazer, você vai ficar sorrindo para os outros, já pensou? Tem gente que precisa de um sorriso. Um sorriso muda a vida, sabia? Um sorriso muda o quê? Então, meu irmão, a marca de Deus, o diabo copia as coisas de Deus. Você tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Jesus veio e implantou um reino dentro de você. Pois você tem o anticristo, você tem a besta e você tem um falso profeta que vai tentar implantar o reino dele na terra e dentro de você. Você acha que ele está preocupado em marcar os de fora? Os de fora já estão marcados. Ele está preocupado em marcar você. E como que eu faço isso, hein? Como? O anticristo, ele tem o império dele. Se você pode falar, esse pastor deve estar na ficção científica. Estou? Hoje tem um império aí, no qual estão efeminando o homem, estão masculinizando a mulher. E estão dizendo que sexo biológico não vale nada. Isso é uma aberração, você não acha, não? Que quem tem um sexo biológico não determina o que a pessoa é, não. Acho que nunca na história da humanidade teve uma coisa assim. De você chegar para uma criança de 4 anos e perguntar para ela, você quer ser menino ou menina? Porque quem define não é o que você tem aí entre as pernas, não. É você que decide. Se você não sabe, esse império está em grande atividade, fazendo 3 coisas, 3. Matando crianças vivas e no ventre. Ouviu o que eu falei? Quando eu sexualizo uma criança, eu mato ela, viva. Quando eu faço um aborto, eu assassino crianças no ventre. Estou falando do Brasil, não. Isso é mundial. Mundial, não é aqui pontual. E agora, pegou a família e criou uma nova família que não é família. No qual um par diz que é um casal. Se eu pegar aqui um par de pavão macho, é um casal? 2 fêmeas de pavão é um casal? Mas o novo império que está surgindo, não, que já está em atividade, ele quer colocar na sua cabeça que isso é casal. Tirar a marca de Deus. Ele usa uma tática muito grande, quem sabe você já está caindo nessa tática. E nessa noite Deus quer abrir os seus olhos.
Há um animal em Apocalipse muito interessante. Esse animal, ele é especialista em tirar a marca de Deus. Vamos ver ele lá? Abre comigo Apocalipse 9, vamos ver. Graças a Deus, pastor, que esse animal nunca vai aparecer na terra. Olha que bicho mais doido. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 9. O problema é que ele não vai aparecer, não. Ele já está na terra há muito tempo. Ó. Verso 17, Apocalipse 9, 17. Quem lê isso aqui, viaja longe. Vamos ver aqui, que você vai quebrar a viagem de longe hoje. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Presta atenção agora, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causava um dano. Misericórdia. A pessoa aparecer um bicho desse aí, cabeça de leão cuspindo fogo, e a cauda dele é uma serpente. É a força. Você sabe quem que é os cavalos? São 4. É o império do anticristo. Agora, você sabe o que é a cabeça da serpente, que a cauda dele? Porque é na cauda que está o poder dele, na cauda e na cabeça. Abre comigo Isaías 9,15, vamos ver aonde está o poder do império que quer tirar a marca de Deus de você e colocar a marca dele. Vamos ver. Você sabe o que é ancião? Pastor, ancião é pessoa idosa. Na igreja, não. Não necessariamente idoso. Ancião é presbítero, é homem de respeito. Ali diz que o ancião, o homem de respeito é o quê? E o profeta que ensina mentira, fala, é a cauda. O poder do império do anticristo está nos falsos profetas e nos falsos pastores, que vão pregar um evangelho de mentira para você. E esse evangelho de mentira tira a marca de Deus e coloca a marca da besta. Qual que é o evangelho da mentira? Porta larga é evangelho de quê? Fala para mim. Quem falou que a porta é estreita? Sou eu? Porta larga, evangelho da mentira. O que mais? Ter as coisas materiais, só pensar nisso. Mentira. Dizer para você que se você hoje não tem condição financeira, está doente, se você hoje está numa luta, num deserto, você não é filho de Deus. Mentira. Você não é filho de Deus pelo que você tem financeiramente. Você não é filho de Deus se está curado ou doente. Você não é filho de Deus se está no deserto ou fora dele. Você é filho de Deus porque está escrito nessa palavra. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Ao evangelho da mentira, que só prega prosperidade. Não que você não possa ser próspero, mas o reino de Deus não é só prosperidade, não. Vou repetir, o reino de Deus é salvar tu e a tua casa. Está ouvindo ou não? Esse é o reino dele. Para isso Jesus morreu. Se você hoje está comendo e vestindo, dá glória a Deus, que você já é próspero. Amém? Você não vai ser, não. Já é. Pastor, estou querendo ser próspero. Você não comeu hoje então, não, né? Comeu não? Está pelado aí não, né? Misericórdia, ninguém pelado aí. Porque se você estiver sem roupa e sem comida, você não é próspero, não. Mas se amanhã Deus vai suprir toda a sua necessidade, depois da manhã Ele vai suprir sua necessidade, depois da manhã Ele vai suprir sua necessidade, depois, até o último dia da sua vida, da glória a Deus, que Ele vai suprir toda a sua necessidade. Glória a Deus. Então, em Deuteronômio diz que Deus te marcou na mente, na mão, no coração, e não é para você perder essa marca. Será que Jesus alertou sobre os falsos profetas? Abre aí comigo Mateus capítulo 7, verso 15. Cautelai-vos dos falsos profetas. Ele mandou você ter cautela com as pessoas do mundo aí, preocupado com
satanista, com o nego de chifre. Não precisa preocupar com isso, não. O lugar do diabo é debaixo dos seus pés, está ouvindo ou não? É lá de baixo. Agora, o falso profeta é problema, porque você não sabe se é ou não. Cautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam de chifre, está escrito ali? Apresenta como? Disfarçado em ovelha. Esse é o problema. Mas por dentro são lobos. Esse é o poder do império do anticristo. Os lobos disfarçados de ovelha. E quando eu vejo certas coisas, quando eu falo igreja, eu não estou pontuando aqui não, tá? Igreja é geral. É o corpo de Cristo. Quando eu vejo certas coisas acontecendo no corpo de Cristo, eu fico chocado, mas é chocado. Eu quero dizer para você nessa noite que a estrela desse culto chama Jesus. Ele é o dono desse culto, é o cabeça da igreja. E somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor e toda majestade. Aqui não tem estrela no louvor, não tem estrela pregando, não tem estrela em lugar nenhum, a não ser Jesus Cristo. E o lugar dele é esse. O centro da igreja não é você, é Cristo. O centro da igreja não é a sua vontade, mas é a vontade dele. E você não está aqui para ser servido. Fala para o irmão, você está aqui para servir. Amém? Glória a Deus. Esse é o evangelho verdadeiro. Deus te colocou nessa terra para que você seja a bênção. Amém? Então, Deuteronômio, Jesus, ele fala. Será que Jesus estava em Deuteronômio? Na realidade, Moisés está repetindo em Deuteronômio que ele já tinha visto Jesus em um lugar que você nem imagina. Eu já falei aqui em Êxodo, abre aí de novo só para lembrar você, Êxodo 33, verso 11. Esse aí que ele falava face a face. Falava o Senhor Moisés como? Face a face. Será que esse aí é quem? Ah, pastor, pode ser Deus, o Pai. Ou não é o mesmo? Jesus e o Pai são um? Tem a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo amor, mas não são um só, não. E eu vou te mostrar os dois agora. Ali você está vendo que Moisés falava com esse aí como? Como? Verso 20, do mesmo capítulo. E acrescentou, o quê? Não me poderás ver a face, porque homem nenhum, nem Moisés, nem ninguém, pode ver a minha face e viver. Sabe quem é esse aí? Esse é o Pai. Você sabe com quem que Moisés estava batendo um papo? Fala, Jesus, o Filho, que é a imagem do Pai. Dá glória a Deus que Ele é a imagem do Pai. Aonde está escrito que Ele é a imagem do Pai? Colossenses 1,15, abre aí. Toda pregação que você for, o pregador tem que te mostrar o que ele está falando, sim ou não? Você está afirmando que Ele é a imagem de Deus? Então mostra. Este é o quê? Como é que é o Deus Pai? Fala, invisível. E como é que é o Filho? Fala, visível. Amém? O Filho é a imagem do Pai. Amém? Então, lá em Deuteronômio, Jesus vai relatar para Moisés, quando Moisés bateu um papo com ele. E sabe onde Moisés bateu um papo com ele a primeira vez? Abre aí, Êxodo capítulo 4, abre aí comigo. Êxodo capítulo 4. Deixa eu achar aqui, peraí. Agora, o que surpreende aqui é a forma. Desculpa, Êxodo capítulo 3. Verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. É interessante que na sua Bíblia está um anjo com letra maiúscula. Já viu aí ou não? Porque a palavra anjo no hebraico é malak, mensageiro.
E Jesus estava vindo ali como um mensageiro para Moisés. Será que esse é Jesus na sarça, no meio do fogo? Porque todo mundo vê que a sarça se queimava, mas não se consumia. Mas havia ali um anjo no meio da sarça. Deuteronômio vai falar que é ele, é Deus no meio da sarça. Vamos lá comigo em Deuteronômio 5, que antes dele mandar você marcar a mão, a mente e o coração, ele deixou um recado para o povo de Israel e para nós. Deuteronômio capítulo 5, diz o seguinte, verso 22. Essas palavras falou o Senhor a toda vossa congregação no monte, no meio do fogo. Está falando que é um anjo que falou? Quem é que falou? O projeto desse culto é mostrar Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Está vendo ele aqui ou não? Sim ou não? Quem é que estava no meio do fogo? Fala Jesus. É interessante que as pessoas acostumaram a ver o diabo no fogo. Parece que o diabo é o senhor do fogo. O diabo não é senhor de coisa nenhuma, está ouvindo o que eu estou falando? O diabo é servo de Cristo, põe isso na sua cabeça. Quem manda no diabo é Jesus, amém? Não é só no diabo não, é no universo inteiro. Não movimenta uma palha no universo sem que seja da vontade dele, e na sua vida também. Então aqui, só um servo, o diabo. Aqui, nesse fogo, quem é o Senhor do fogo é Jesus. Ele é o Senhor do fogo. Abre comigo Daniel capítulo 7. Quando fala fogo na Bíblia, tem muita coisa a ver com juízo, tá? Juízo. E um dia Deus vai levantar para julgar o mundo. Você está preparado para esse dia? Ou você acha que tudo que está acontecendo aí, Deus não está nem aí para isso, não liga a mínima para isso? Por que Deus não manda fogo, hein? E não acaba com tudo de uma vez? Eu vou te falar por quê. Mas antes, lê comigo Daniel capítulo 7, verso 9. Porque haverá um dia em que todas as pessoas desse mundo vão ter que ir para um julgamento. E esse julgamento, no trono de Deus, não está saindo nem anjinho voando, não, mandando beijinho, não. Anjinho que voa, aleluia, amém, não. Nesse tribunal sai fogo. Fala para o irmão, fogo. Olha lá. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram anjinhos de amor, está escrito ali? Chamas de fogo. E as suas rodas eram fogo ardente. Continua. Um rio de fogo manava, e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e abriu o livro. Que livro, hein? Sabe não? Da sua vida. Da sua. Pastor Misericórdia, tem coisa anotada lá que eu queria pagar. Você queria pagar? Pois o dia que você levantou a mão para Jesus, ele já pagou, dá glória a Deus, está pagado. Não vai lembrar ele aquilo que ele já esqueceu, não, filhinho. E se você não entregou a vida para Jesus? Está anotado. Está anotado. Se você hoje, nessa noite, entregou a sua vida para Jesus e permanece com Ele, você não precisa preocupar com nada. Fala para o irmão, não preocupa com nada. Ah, o anticristo, não preocupa. Ah, o amanhã, não preocupa. Ah, não sei o quê, não preocupa. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não preocupa. Agora, e se você está no muro, não entregou a sua vida para Jesus, o que vai acontecer? Primeiro, quem entregou e permanece com Ele, o que vai acontecer quando essa pessoa morrer? Você já preocupou que você pode morrer a qualquer momento? Não? Pode. Posso morrer aqui agora? Posso. Posso durar mais só meia hora? Posso.
Posso durar mais 50 anos? Posso. Deixa eu ver, então 120. O máximo é 120. Soma, eu estou com 58, até 120 eu posso. Mas hoje pode ser meu último dia e o seu também. E eu quero dizer nessa noite que só tem 2 lugares para você ir, 2 tribunais. Num desses tribunais você não é julgado para condenação. Por quê? Abre comigo João capítulo 3, verso 18. Quem nele crê, não é o quê? E quem não crê? E o que é crer, hein? Pastor, crer é acreditar. Eu acredito em Jesus demais. Você obedece a Ele em quem? A palavra crer no hebraico é andar junto. É o quê? Andar junto. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus tomou ele. Noé também andava com Deus. Abraão, Gênesis 17, 1 e 2, anda na minha presença e ser perfeito. Pedro, Tiago, Lucas, João, todos eles ali, o que Deus falou, Jesus falou? Segue-me. Eu te pergunto nessa noite, você anda com Ele mesmo? Porque se você anda com Ele, você não vai ser julgado, dá glória a Deus. Olha aí, ó, não vai ser o quê? Não é julgado. Abre aí 2 Coríntios 5:8, você vai para esse tribunal. 5:10. 2 Coríntios 5:10. Olha lá, ó. Você vai para esse tribunal aí, bateu a botina, você vai direto para ele, ó. Primeiro você não bate as botinas mais. Quem nele crê não morre, você é imatável, só vai passar, tá? Mas você vai acordar ali, ó. Porque importa que todos nós aqui, ó, todos, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o seu galardão. Amém? E quem não tem Cristo? Ou quem não crê nele? Ou quem não anda com ele? Ou quem está em cima do muro? O muro é bem bacana, né? O crente gosta, tem crente que ama o muro. Você sabe o que é amar o muro? Amar o muro. Quantas horas ali? Eu estou até perdido, já é 9 não ainda. Crente no muro. É aquele crente que não é nem da igreja nem do mundo. Ele é do muro. Na igreja ele é crente. No mundo ele é mundo. É muro. E ele vai caminhando no mundo feliz. Ah, eu vou na igreja lá de vez em quando. Dou glória a Deus lá. Está tudo bem para mim. Você não sabe que o muro é do diabo, né? Você não sabia, não, mas eu vou te contar. O muro é dele, tá? Não existe 99% de Jesus. Ou é 100%, ou é 0%. Não tem como eu servir a Jesus e servir ao mundo. A minha mãe orou muito para mim converter, mas se eu morresse, eu ia rodar. A oração dela não ia resolver, não. Porque a decisão é minha, pessoal. Minha mãe não pode decidir por mim. Eu não posso decidir por você. Somente você pode decidir por você. E ali diz o seguinte, que todos terão que comparecer. Agora, se você não acordar nesse tribunal, que você não é julgado, você vai acordar em um segundo tribunal. Abre comigo Apocalipse capítulo 20, verso 11. Jesus apareceu naquela sarça para Moisés. Falou, ó, fala para os filhos de Israel que eu vim libertar eles. E vou colocar eles diante de uma terra que emana leite e mel. Jesus está aqui nessa noite para te libertar. E para te colocar no paraíso, onde lágrima nenhuma jamais cairá dos seus olhos. Onde a morte não existe mais, nem a dor, nem o pranto. Só tem um detalhe, a escolha é sua. Lá diz o seguinte, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, diante do trono. Então se abriram, fala, livros, e ainda outro livro, o da vida, foram abertos. E os mortos foram julgados um por um, segundo tudo que estava escrito nos livros. Sabe que livro que é esse? Da sua vida. É o livro da sua vida.
Você acha que tem condição de você esconder alguma coisa de Deus? Pastor, e aí, o que eu faço? É só você confessar que Ele te perdoa. Dá glória a Deus que Ele te perdoa. Por que você vai sair por aquela porta nessa noite carregando pecado? Por que você vai acordar nesse julgamento, nesse aí? Do qual o livro vai ser aberto e vai falar assim, ó, naquele dia, no dia 3 de outubro de 2023, na Igreja Batista Getsemane, eu me manifestei a você e você me recusou. É isso que vai estar escrito no livro. Ou naquele dia, hoje é dia 3 mesmo? 3 de outubro de 2023, você estava em cima do muro e não saiu do muro. Ou no dia 3 de outubro de 2023, você estava na prática do pecado e não me pediu perdão, porque eu perdoo todo e qualquer pecado. É assim que é o julgamento, sabia? Pastor, mas esse mês eu dei uma aprontada. Misericórdia a você, meu irmão. O que você faz? Peça perdão, que Ele te perdoa. Dá glória a Deus que Ele te perdoa. Mas foi uma aprontada brava. Ele te perdoa. O que não pode ser é uma prática. Amém? Eu quero dizer uma coisa, o lago de fogo não foi feito para você. Nem para homem nenhum. Foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas quem quiser ir para lá, pode ir também. Pastor, eu não quero ir para lá. Então você tem que ter nessa noite a marca de Deus, meu filho. Porque quando os anjos de Deus voltar, eles não vão preocupar se você... eu sou batista, tá? Eu estou na igreja batista, eu vou subir. Eu sou presbiteriano, eu vou subir. Eu sou assembleiano, eu vou subir. Eu vou na igreja todo domingo, eu vou subir. Eu vou na igreja todo dia, eu vou subir. Os anjos de Deus só querem ver uma coisa, uma só. Fala para o irmão, a marca. Pode falar com ele. A marca. Quem tiver a marca, sobe. Quem não tiver a marca, não sobe. Abre comigo Mateus capítulo 24, verso 33. Aliás, 32, desculpa. Dancei de novo, 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus, o quê? Dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aqueles anjos, eles vão vir e só vão olhar uma coisa, a marca. Esse tem a marca, sobe, esse não tem, não sobe. Quem é a marca mesmo, hein? Fala, o Espírito Santo é a marca. Você tem a marca de Deus nessa noite? Porque a marca de Deus vai te colocar num caminho estreito. A marca de Deus vai de glória em glória te transformar na imagem de Jesus. As pessoas não querem ver mais crente na frente, nem evangélico. Elas querem ver Jesus em você, a bondade, a misericórdia dele na sua vida. Então, meu irmão, essa noite, Deuteronômio diz, para você pegar a palavra de Deus, colocar ela no seu coração, colocar ela entre os seus olhos e colocar ela na sua mão. Porque se você está marcado nessa noite, não tem demônio, não tem capeta, não tem anticristo, não tem inferno para marcar você. Amém? Não tem império de coisa nenhuma para te marcar. Não tem como marcar quem está marcado. Só tem como marcar quem já perdeu a marca. Nós vamos encerrar porque nós temos a ceia. E eu vou ministrar também a ceia nessa noite. Se você acha que não tem a marca, ou que perdeu a marca, ou que nunca foi marcado por Deus, Ele está aqui para fazer a marca em você. Jesus falou que iria para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo.
E quem cresce nele, ele e o Pai viriam para dentro dele e fariam nele morada. Você quer ser marcado nessa noite por Deus? Você tem que dar um passo de fé. Você tem que falar: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te entrego o meu coração. Jesus, até aqui eu tenho andado com as minhas pernas, mas daqui para frente eu quero o Senhor. Eu quero fazer uma primeira oração, eu vou fazer duas. Mas eu quero fazer uma primeira antes de ministrar a ceia. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, a hora é agora. É a hora de você ser marcado por Ele. É a hora de você passar a ser propriedade dEle. É a hora de você sair por aquela porta com a certeza que seus pecados estão perdoados, que Jesus Cristo te salvou, te livrou da morte eterna. Então, eu quero falar para você, é isso. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é a melhor coisa que você pode fazer hoje na sua vida, é tomar essa decisão de caminhar com Ele. Vamos nos colocar de pé, vamos. Nós vamos ministrar a ceia daqui a pouco. Tem alguém aqui nessa noite, presta atenção, que precisa confessar Jesus como Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que quer falar: Jesus, entra na minha vida. Se você quiser, eu vou orar com você. Nesse mundo, tudo você paga. Você paga para viver, para nascer, paga para morrer, para ser enterrado, mas para ser salvo, alguém pagou no seu lugar. E se você quiser, Ele perdoa todo e qualquer pecado, sabia? Ele não limitou só os pecados menos cabeludos, não, qualquer pecado. E se você não deu esse passo de fé ainda, eu te desafio a dar esse passo de fé. Se você quiser nessa noite entregar a sua vida para Jesus, falar: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Se você hoje quiser ser marcado por Deus e sair daqui com a certeza que seus pecados estão perdoados, dá um sinal com a sua mão para mim que eu vou orar por você. Basta você levantar a sua mão. Essa mão você está levantando para Jesus. Quando você levanta a sua mão, você está falando: Jesus, eu quero. Eu quero fazer essa aliança. Eu quero tomar essa decisão na minha vida. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa oração? Vou repetir. Para viver, você paga. Para morrer, você paga. Para nascer, você paga. Para ser salvo, está em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Tem alguém aqui nessa noite? Se tem, levanta sua mão bem alto. É para Jesus que você vai levantar. Não? Ninguém? Então, uma segunda oração. Se você um dia caminhou com Jesus e por qualquer motivo largou Ele, ou se você está desviado dos caminhos do Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer reconciliar com você. Ele quer continuar caminhando com você. Ele quer acender o Espírito em você. O que eu tenho que fazer, pastor? A mesma coisa. Levante a sua mão que eu vou orar por você. Se você sente isso no coração, se o Espírito de Deus falou ao seu coração nessa noite, levante a sua mão, fala: eu quero, que eu vou orar por você. Não? Se não tem ninguém, dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Pode assentar no seu lugar. Pastor Mário, vem aqui, por favor, me ajudar na ceia.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus Cristo, na última ceia, que foi numa cerimônia de Páscoa, ele pegou o pão e partiu e deu para os seus discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E muitos cristãos vêm na ceia do Senhor e acham que fazer isso em memória dele é pegar um pedaço de pão e comer. Confessar o pecado, peguei um pedaço de pão e comi. Não é isso que ele está ensinando, não. Jesus é um rabino, um mestre. Vou te falar o que ele está falando, para você entender. Pedro, Tiago, estava todo mundo lá na mesa. E essa mesa, ela é baixinha assim, ó. E as pessoas comiam. E aqui estava João reclinado ao peito dele, e do outro lado estava Judas. Por que eu sei que Judas estava desse lado? Porque quando Jesus foi meter a mão na cumbuca para molhar o pão para comer, Judas foi junto. Ou seja, era uma falta de educação quando uma pessoa estava molhando o pão, o outro levar a mão junto. Então, desse lado está o discípulo amado, reclinado no peito dele. E do outro está Judas, e com os pés para trás. E ele foi e lavou os pés de todo mundo. Os pés estavam tudo para trás, a mesa é baixa. Aí ele pegou um pão e falou: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzlech min haaretz. Falou: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus. Pega o seu pão e levanta. Rei do universo, que nos abençoaste dando o pão da terra. Aí ele partiu e deu para eles e falou: façam isso. Sabe fazer o quê? Pedro, Tiago e João, do mesmo jeito que eu estou dando a minha vida por vocês, estou me partindo por vocês. Vocês devem se partir uns pelos outros. Ouviu o que eu falei? Do mesmo jeito, Pedro, Tiago e João, que esse corpo aqui é o meu corpo, e eu estou me partindo por você, por vocês, vocês devem se partir uns pelos outros. Será que eles aprenderam isso mesmo ou foi só comer um pedaço de pão, hein? 1 João capítulo 3, não vai dar para você abrir, põe na tela se der, verso 16. Porque não há prova de amor maior do que essa, de alguém dar a vida pelo seu irmão. Ousa algum de vós ter recurso desse mundo, ver o irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração? Como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Filhinhos, não amemos simplesmente de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando você comer esse pão agora, você lembra disso, que não é só um memorial para comer um pedaço de pão, mas é para lembrar que você foi colocado nessa terra para ser uma bênção, como Jesus é uma bênção. Amém? Agora que você já tem o entendimento, vamos comer do pão. Amém? Amém. Eu creio que naquele dia aquele pão desceu difícil. Se partir pelo outro. Não foi fácil ouvir para eles ouvirem aquilo. Eles tinham que se partir pelo outro. Nós também temos, né? A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 25, diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Assim foi dito naquele dia. Ele derramou o teu sangue na cruz por mim e por você. Nós estamos anunciando a morte de Cristo, até que Ele venha. Porque Ele virá, e nós temos que estar preparados
salvos. Como o pastor Rodrigo pregou domingo aqui, você só sai daquela porta com os problemas que você entrou, se você quiser. Se você ainda não recebeu o Senhor como o Senhor da sua vida, se você ainda não retornou para os braços do Pai, ou ainda tem dúvidas, você vai sair se você quiser. Porque lá na cruz Ele pagou um preço por nós, por mim e por você, para que tenhamos vida, e vida em abundância. Bebemos do cálice.